com a paz do Senhor Jesus? Amém! Amém, irmãos? Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus? Desde já eu agradeço a Deus por essa única oportunidade. Irmão, e desde o momento que eu cheguei aqui, da oração até agora, eu tenho visto Deus falar e falar no profundo, igreja. Irmão, porque assim, você quer entender os mistérios de Deus, venha para a oração, porque é na oração que Deus revela os mistérios. Irmão, abre as suas Bíblias rapidamente na primeira epístola de Paulo à igreja de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 e diante. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 e diante. Deus é fiel e verdadeiro, igreja, e Ele está na casa, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 e diante. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga glória a Deus. Amém. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 e diante. Vai estar lendo para a leitura da palavra do Senhor. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, e nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante a Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Amém, igreja? Pode se assentar glorificando a Deus com as palmas, amém? Glória a Deus, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, antes de estar falando da palavra, eu preciso passar o que Deus mandou, amém? Manjô, missionária Jô, se coloca de pé para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Quando o bispo Wanda orava, ele orava dizendo que o Senhor estava passando, e eu vi o Senhor indo ao teu encontro, e o Senhor está te visitando nessa noite. O Senhor está entrando com cura nessa noite sobre a tua vida. O Senhor está entregando a tua bênção nesta noite. O Senhor manda dizer que Ele quer você de pé para a honra e glória do nome do Senhor. Recebe a tua bênção, porque o Senhor está decretando nessa noite a tua vitória, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus, irmãos. A carta de Paulo para a igreja de Corinto, irmãos, Paulo está querendo falar com a igreja de Corinto acerca de algo que ela está passando, de algo que ela está vivendo. A Bíblia vai dizer que Paulo vai escrever a carta para a igreja de Corinto, dizendo que a igreja de Corinto é uma igreja rica, rica no Espírito. Paulo vai dizer que a igreja de Corinto é uma igreja que tem os dons e que espera a manifestação de Jesus nela. É uma igreja que tem a presença, é uma igreja que é lavada e santificada. Mas a Bíblia vai dizer que Paulo vai escrever dizendo que, porém, é uma igreja dividida, porém é uma igreja que não sabe ter uma só palavra. É uma igreja que diz: eu sou de Paulo, a outra diz: eu sou de Pedro, a outra diz: eu sou de Cristo. Mas Paulo escreve para a igreja de Corinto dizendo: vocês são de Cristo, porque não foi Paulo que morreu na cruz, e não foi Paulo que batizou, mas foi Jesus Cristo. Não, porque uma igreja que Deus te levanta, ela não fala de si mesma, ela fala do Todo-Poderoso. Uma igreja de Cristo, ela não fala de si mesma, ela fala de Cristo.
Paulo que morreu, foi Jesus que morreu. Não foi Paulo que batizou, mas foi Jesus. É no nome de Jesus. E Paulo vai dizer para a igreja de Corinto que Deus o chamou, como também chamou a igreja, para evangelizar. E Paulo vai dizer acerca, dizendo que ele prega, mas a sabedoria não vem dele. Ele prega, mas o dom não é dele. Ele prega, mas tudo que acontece não é por causa dele. Irmãos, nós devemos entender que nada do que nós fazemos é por nossa causa, mas é por causa dele, por misericórdia dele. Porque é ele que sustenta a igreja, é ele que mantém de pé na igreja, é ele que é a rocha que sustenta eu e você de pé todo dia. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Paulo vai dizer, guiado pelo Espírito Santo, que Deus não chamou aqueles que é. A Bíblia vai dizer que Paulo vai dizer, não são muitos que têm sabedoria e inteligência que Deus chamou, mas Deus preferiu escolher aqueles que não têm nada, aqueles que não são, para confundir aqueles que são. Deus, Ele sabe quem Ele chama. Deus, Ele não chama ninguém capacitado, mas chama para capacitar para uma obra. Não, porque o nosso Deus, quando Ele quer, igreja, Ele vai lá fora, tira de lá e põe aqui. Ele pega um vaso quebrado e restaura. Ele conduz a cega. Ele pega um outro vazio, igreja, põe no altar e enche. Ele batiza, Ele opera e Ele faz. Porque ninguém está aqui porque pode, ninguém está aqui porque é, mas é por causa da misericórdia. Ele olhou para mim, para você e viu graça. Ele olhou para mim, você e viu misericórdia. E decolou-me a cega. Irmão, porque Davi era o menor da sua casa, mas foi escolhido por Deus. Gideão era o menor da sua casa, mas Deus escolheu. E todo aquele que Deus escolhe para uma boa obra, todo aquele que Deus levanta é com um propósito. Lembrei com o nome a ser, mas eu nunca vi Deus levantar e não sustentar. E eu nunca vi Deus honrar e não manter a sua palavra. Cheguei com o nome a ser, porque Davi pecou, mas mesmo assim Deus não tirou todo qualquer viu graça. Com o nome a ser. Davi pecou, mas Deus não tirou o trono, Deus não tirou a coroa, porque Davi se humilhou na presença. Não, porque para receber tem que dar primeiro, porque para receber tem que se humilhar primeiro. Porque a Bíblia diz: aqueles que de madrugada me buscarem me acharão. E todo aquele que busca encontra, todo aquele que busca acha, todo aquele que busca recebe. Decolou-me as pernas, decolou-me as pernas. E qual é o teu propósito nesta noite? Decolou-me as pernas. Irmão, que tu veio buscar nesta noite? Porque aquele que busca o homem, ele sai frustrado, mas todo aquele que busca Jesus, ele sai com as mãos cheias. Lembra do povo do deserto? Foram buscar Jesus, mas voltaram com a barriga saciada. Porque o Senhor sabe a minha e a tua necessidade. Ele sabe aquilo que precisa ser modelado, Ele sabe aquilo que precisa ser tirado. Ele sabe trabalhar, Ele sabe operar. Ele
passa e ele vive o que ninguém vive. Cheguei com o a séria. Por isso que Paulo está dizendo no texto que as coisas de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que já somos salvos é poder de Deus. É poder. Porque quando o homem fala, ele vê alguém que ele fala, vai morrer. Aí o crente que conhece a Deus vai viver. Porque quando ele não vai para o vale, tá bom. Mas quando ele profetiza no nome do Senhor, quando ele fala o que Deus manda, o Senhor vai lá e põe vida. Ele vai lá e dá decreto. Cheguei canal de açougue. Vender com o nome a séria. Vender canal de a séria. Porque aonde Deus está, igreja, Deus opera. E opera com excelência. Porque o nosso Deus não faz nada relaxadamente. Porque a Bíblia diz, ai, daquele que faz a minha obra relaxadamente. Quem tem canal de a séria. Por isso, como Deus tinha expectado de apertar, não questiona agora, não duvida mais agora, porque quando o crente adora, o Senhor trabalha ainda mais rápido. Porque aquilo que é colocado no altar com sinceridade, sobe como aroma suave, sobe como aroma suave as narinas de Deus. Porque no livro de 2 Crônicas, o Senhor vai falar para Salomão, foi ouvida as orações deste lugar, eu vi o sacrifício, e o Senhor ainda fala, agora vai estar ainda mais atento, os meus ouvidos, a oração deste lugar. Mas sabe por quê? Porque foi entregue. Por isso, meu irmão, que o Senhor ele quer agir na minha e na tua vida, porque a glória de Deus tem que se manifestar. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus vai usar as coisas loucas, porque Deus vai usar um louco para ganhar um sábio, vai usar aquele que não é para ganhar aquele que acha que é. Porque a Bíblia diz que todo aquele que se acha ser alguma coisa e não é, engana a si mesmo. Por isso, meu irmão, que eu e você deve estar firme na presença de Deus sem cochilar, mas ficar na torre de vigia. Porque Abacuque vai dizer, eu vou subir na torre de vigia, eu vou subir e vou ficar atento à voz do meu Deus. Tem canal de açougue. Porque todo aquele que ouve a voz de Deus, ele não vai pela direção de qualquer, ele vai na direção certa. Tem canal de açougue. Não, a terra fala uma coisa, mas ele está ouvindo a voz de Deus. Verdade. Cheguei canal de açougue. E a igreja de Corinto estava dividida. Mas o engraçado é que Deus levanta Paulo. Paulo fala como ele é grato a Deus por ela, mas não deixe de falar aquilo que precisa ser consertado nela. Porque o nosso Deus sabe, ele sabe trabalhar a igreja. Não, ele sabe agir para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Igreja, se coloca de pé, porque a hora da pregação é 19h40, amém? Desde já, igreja, agradeço a minha rica oportunidade. Que o Senhor em Cristo Jesus me abençoe a vida de cada um. E creio que da maneira como você entrou, você não irá sair. Porque eu vi o Senhor passando nessas cadeiras e trabalhando. O Senhor passeava no meio dessas cadeiras. Era eu orando, o pastor orando, eu vendo o Senhor passando no meio das cadeiras. Porque o Senhor está entregando a vitória, porque tudo é para honra e glória do nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. E se você está na mão dele, Satanás não tira. Pode haver secada rebelde, mas ainda cada mão goleiro.
Amém, querida? Que Deus nos agradeça, minha oportunidade, as palmas, e agradece o nome de Jesus.